Bom dia, graça e paz. Voltando, ao nosso estudo do Conectados, a gente está na página 4 e a gente vai para o segundo parágrafo da página 4. Segundo parágrafo da página 4, e no total é o sexto parágrafo, no total. Mas aqui é o segundo da página 4 que diz: cremos na redenção da culpa. Grava essa palavra, redenção. Redenção da culpa. Redenção da pena, domínio e presença do pecado. Somente cremos, somente por meio da morte expiatória do Senhor Jesus Cristo, no sangue do unigênito Filho encarnado de Deus, nosso representante e substituto. Ok? Então, olha só. 1 Coríntios 1:30 é a referência que foi dada aqui no Conectado. Então, 1 Coríntios 1:30 vai dizer assim: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, Jesus Cristo se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então, nós cremos que Deus nos uniu a Cristo e Cristo se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Ele é a nossa santificação, Ele é a nossa redenção, a nossa salvação, passada, presente e futura. Ok? Então, olha só. Mediante Cristo, em Cristo e com Cristo, mediante Cristo, em Cristo e com Cristo, que o crente recebe sabedoria da parte de Deus e experimenta a justiça, experimenta a justificação, a justiça e a santificação e a redenção. Enquanto estivermos ligados a Cristo, Ele é a fonte de todas essas bênçãos, porque é isso que o versículo quer dizer. Ele se tornou para nós da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, enquanto nós estivermos ligados em Cristo, essas bênçãos, porque isso é bênção, redenção, santificação, justiça, sabedoria, essas bênçãos nós vamos receber. Estamos ligados a elas. Elas vão ter que vir. Amém? Então, olha só. Eu mandei você gravar a palavra redenção. Redenção, cremos que ele é a nossa redenção. Redenção significa livramento de algum mal através do pagamento de um preço. Livramento de algum mal através do pagamento de um preço. É mais do que simplesmente livramento. Dessa maneira, com esse entendimento, é que os prisioneiros de guerra podiam ser soltos mediante o pagamento de um preço, o qual era chamado de resgate. A palavra grega para isso é litron. Então, se numa batalha um lado fez prisioneiros, libertava esses prisioneiros através do pagamento de um resgate. Redenção é isso. Redenção é isso. Nesse círculo de ideias, a morte de Cristo, ela pode ser considerada como um resgate em favor de muitos. Marcos 10:45, Jesus vai dizer isso. Então,
é justamente isso que tornou o conceito tão útil para os cristãos primitivos. Jesus tinha ensinado que todo que comete pecado é escravo do pecado, lá em João 8,34. De acordo com isso, de conformidade com isso, Paulo pensou em si mesmo como alguém carnal vendido à escravidão do pecado, lá em Romanos 7,14. Isso é, vendido a um crudelíssimo senhor de escravos. O pecado é um senhor de escravos cruel. Ele nos escraviza verdadeiramente. Então, Paulo relembrou aos crentes romanos que em dias anteriores eles haviam sido escravos do pecado. Lá em Romanos 6,17, olha, outrora vocês foram escravos desse pecado. De outro modo de vista, os homens estão debaixo da sentença de morte por causa do seu pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6,23. E os pecadores estão condenados à morte. Então, seja como for, o mundo antigo teria considerado a situação como algo que exigia gritantemente uma redenção. A necessidade de uma redenção. Eu e você, para sairmos debaixo do jugo desse Senhor que escraviza, que era o pecado, foi necessária uma redenção. Não havendo a redenção, a escravidão continuaria. E a sentença de morte seria posta em vigor, de morte eterna. A cruz de Cristo é vista contra esse pano de fundo. Trata-se do preço pago para livrar os escravos, que permite aos condenados saírem livres. Foi pago um preço. Agora não somos mais escravos do pecado por causa da redenção de Cristo. Então o que aconteceu? Porque Cristo pagou a nossa dívida, pagou no nosso lugar, trocou de lugar conosco. Nós agora podemos dizer que livre estou, livre estou e livre estou. Pela graça de Jesus, livre estou. Então, a palavra apolitroses, do grego, significa livramento sob o pagamento de um preço. E esse preço é justamente a morte expiatória do Salvador. Quando lemos a respeito de redenção pelo seu sangue, lá em Efésios, por exemplo, 1:7, o sangue de Cristo está sendo claramente reputado como o preço da redenção, da libertação da escravidão do pecado. Então, Paulo, ele contemplava um processo de libertação, mas através do pagamento de um preço, o sangue de Cristo. Foi a moeda que foi paga para que a gente pudesse ser livre da escravidão do pecado. Então, a redenção é ligada com a morte de Cristo. Lá em Hebreus 9:15, por exemplo, vai falar sobre isso. Então, algumas vezes, temos a menção de preço, mas não de redenção. Como nas referências que falam sobre comprados com preço. 1 Coríntios 6:9 vai falar sobre isso. Todavia, a ideia básica é a mesma. É a mesma, ok? Mesmo que não fale de redenção, a ideia é a mesma. É a mesma. Então, Cristo comprou homens ao preço de seu próprio sangue. Em Gálatas 3:13, o preço da redenção é apresentado como segue. Vai dizer, fazendo-se ele próprio, Jesus se fez maldição em nosso lugar. Cristo redimiu-nos tomando o nosso lugar, nos substituindo. A palavra aqui grega é vicários, levando sobre si mesmo a maldição que era só nossa. Então, isso salienta para nós a ideia definidamente vicária da redenção, ou seja, nos substituiu. Uma ideia que às vezes recebe a ênfase principal. Principal significa resgate por muitos.
Não resgate por todos, mas por muitos. Por que por muitos? Porque a salvação, queridos, não vai ser para todos. Não vai ser para todos. Então, isso é que nós lemos aqui no 6º parágrafo, na página 4, ele é o 2º. Cremos na redenção da culpa, pena, domínio e presença do pecado, somente por meio da morte expiatória do Senhor Jesus Cristo, no sangue do unigênito Filho encarnado de Deus, nosso representante e substituto. O tópico 7, e é o 3º da página 4, vai dizer: cremos na ressurreição corporal do Senhor Jesus. Cremos na redenção corporal do Senhor Jesus. E a sua gloriosa ascensão, ou seja, retorno, volta, se sentando à direita de Deus Pai e na intercessão de Jesus Cristo como o único mediador e salvador entre Deus e os homens. Essa passagem vai estar lá em Romanos, no capítulo 10 e no versículo 9, que a gente vai ler agora. Vai ler agora, que é Romanos 10 e 9, que vai dizer: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, nós cremos na ressurreição corporal do Senhor Jesus e o seu retorno ao céu, sentando à direita do Pai, intercedendo por nós, como mediador. Então, o que é essa ressurreição? Ela é a mais notável de todas as características da pregação cristã. A gente fala muito da morte, fala muito da cruz, comemoramos, vibramos, mas esquecemos de comemorar a ressurreição. Se nós não comemorarmos a ressurreição, não estamos compreendendo o valor da cruz e a finalidade da cruz. Jesus morreu por nós, mas no 3º dia ressuscitou. Então Paulo vai dizer: se ele não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé. Estaríamos fazendo papel de bobo com a nossa fé. Papel de bobo, não serviria de nada, apenas a morte. Ele teria que ressuscitar, voltar, enviar o Espírito Santo e agora à direita do Pai intercede por nós. Então essa é a ressurreição. A ressurreição ela é a mais notável de todas as características da pregação cristã. Nós precisamos dar ênfase à ressurreição. Em 3 ocasiões, segundo está detalhadamente historiado, registrado, Jesus trouxe pessoas mortas de volta à vida. A filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro. Entretanto, preste bem atenção a isso, não se deve pensar que tais pessoas ressuscitaram no mesmo sentido em que Cristo ressuscitou. O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro ressuscitaram, mas voltaram a morrer. Cristo não. Cristo ressuscitou e não voltou mais a morrer. Vivo está para todo sempre. Então, a ressurreição dessas 3 pessoas não é no mesmo sentido da ressurreição de Cristo. É bom que seja dito. Não há qualquer indicação que tais pessoas tivessem recebido de volta alguma vida diferente daquela que antes possuía. Cristo não, ele ressuscitou e voltou, quando ressuscitou, a ter um corpo glorioso. Ressuscitou num corpo glorioso, do qual os que morrerem antes do arrebatamento da igreja em Cristo ressuscitarão num corpo também glorioso, tal qual ele ressuscitou. Então, Paulo nos diz explicitamente que Cristo é as primícias dos que dormem, lá em 1 Coríntios 15, 20. Por que primícias? O primeiro a ressuscitar
dos crentes que vão ressuscitar num corpo glorioso. Num corpo glorioso. Então, contudo, tais milagres, esses que eu acabei de falar, nos demonstram que Cristo é o Senhor da morte. Ele tem poder de voltar a dar vida. Isso transparece novamente no fato que ele profetizou que haveria de ressuscitar dentre os mortos 3 dias depois de sua crucificação, lá em Marcos 8:31, 9:31, 10:34. Então, esse ponto é importante. Mostra que Cristo é supremamente, superiormente, o Senhor da situação. Então, os evangelhos informam-nos que Jesus foi crucificado e morreu. Também informam-nos que ao 3º dia depois disso, o túmulo em que ele fora posto apareceu vazio. E que alguns anjos disseram a certas mulheres que Jesus ressuscitara dentre os mortos e que durante um período de algumas semanas o Senhor apareceu aos seus seguidores. Então, veja bem. A ressurreição, ela pode ser provada. Ela pode ser provada. A ressurreição de Cristo é ligada com a nossa salvação. Quando Paulo diz que ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele foi morto por causa das nossas transgressões, nossos pecados, mas ressuscitou para nos justificar. Entendeu? Então, a ressurreição de Jesus, ela está ligada com o ato central mediante o qual fomos salvos. A salvação não é alguma coisa que tenha lugar à parte da ressurreição. A salvação estaria incompleta sem a ressurreição. Se ele não tivesse ressuscitado, não seríamos justificados. A morte só em si morreu. É mais um que teria morrido. Crucificado, porque os romanos mataram muitas pessoas numa cruz. A diferença é que aquela cruz, naquele dia, que foi colocada no meio, era a cruz do Salvador. Mas de lado tinham 2 sendo crucificados também, no dia anterior, nos dias posteriores, mas a diferença foi naquele dia, a cruz do meio era a cruz do Salvador. Amém? Deu para você entender? Então, nós cremos nessa ressurreição. E ele voltou para o céu, não nos deixou sozinhos, enviou o Espírito Santo, o Consolador, que mora em nós, que habita em nós, habita na igreja. E agora se sentou à direita de Deus Pai. E lá à direita de Deus Pai intercede por nós. Ele é o nosso advogado, diz a palavra de Deus. Ele é o nosso advogado, intercedendo, diz a palavra, dia e noite. Por nós, porque nós cometemos pecados e falhas. Como diz o pastor Gerson, uma máquina de pecar somos nós. O mediador, não há outro, não há Maria, não há Pedro, não há Confúcio, não há Buda, não há Maomé. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Então, quando Deus olha para nós, o desejo é nos fulminar, porque nós ferimos a santidade dele com o pecado. Mas entre nós e Deus está o Santo Jesus Cristo. E quando Deus olha para mim, ele olha através de Cristo. Ele olha através de Cristo. As marcas das mãos furadas são apresentadas. E ele intercede dizendo, eu morri por ele. Eu morri por esse verme. Eu morri por esse bola 7. Eu morri por esse transgressor. O meu sangue foi derramado para lavar os pecados dele e ele se tornar branco como a neve.
intercedendo por nós. Espero que você tenha compreendido. Página 4, segundo e terceiro tópico. Amanhã a gente apresenta mais 2 e eu quero parar amanhã para domingo dar sequência onde eu parei domingo passado. Dúvidas, volto a insistir. Pergunta aos pastores no privado ou no grupo. Estude esse vídeo lendo o parágrafo do Conectados para você entender. Amém? Deus abençoe o teu dia.